Essa é a segunda vez que eu tô subindo aqui. Antes foi na universidade, agora numa pandemia. Na primeira vez eu estava muito nervosa, só da primeira vez, e procurei um sorriso na plateia para me salvar. Tinha um senhorzinho sentado logo na frente, todo sorridente. Foquei nele. No final, ele veio me cumprimentar. Parabéns pela sua fala, sou o reitor da FRJ. Ainda bem que ele falou só no final. E lá se foram quase 10 anos. Hoje eu só tenho uma tela para olhar. Espero que do outro lado eu encontre sorrisos. Eu sou uma mulher de negócios, sempre fui. Aos 5 anos de idade eu criei meu primeiro cartão de visita. Meu negócio era fazer show de mágica na garagem de casa. Minha mãe, infelizmente, não me deixava cobrar. Minha irmã, na época, era minha ajudante de mágica. Começava ali o meu espírito de liderança feminina. Um dia desses, eu estava na internet acompanhando um post de rede social polêmico e vi um escritor renomado retrucar uma seguidora que reclamava o direito das mulheres de falar. A resposta dele foi: esse é o problema de vocês só querem ser ouvidas. E ele tem razão, esse é o nosso problema. Nós queremos ser ouvidas. Ser ouvida é um privilégio, principalmente nos dias de hoje. O que vocês pensam quando recebem um áudio de 5 minutos no WhatsApp? Podcast, que louca, não vou ouvir. Ainda bem que Deus inventou o botão acelerar. Nós mulheres temos milhões de minutos guardando a nossa voz, que foi silenciada, de direitos negados e sonhos reprimidos. E esse áudio a gente não pode acelerar. Vocês lembram da primeira voz que vocês ouviram? A primeira voz que ouvimos é feminina, da nossa mãe. A voz de uma mulher é a primeira que você vai ouvir na sua vida. A vida trouxe isso pra gente. E esquecemos de dar voz para uma mulher. E silenciamos a mulher. Antes de me preparar para gravar hoje para esse TEDx, uma das coisas que eu sempre penso sobre me preparar para uma palestra é como eu faço para ser ouvida. Eu gosto de chamar atenção para os meus olhos, porque quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente ouve mais do que quando olha para a boca. Por isso, eu escolho óculos que chamem a atenção. Mas a cor do meu batom não deveria diminuir o valor das minhas palavras. Eu uso óculos desde pequena, sou míope. Naquela época, usar óculos era coisa de nerd. Hoje, é cringe. Que bom! Quando eu era apenas uma garota nerd, eu me preocupava em estudar muito. Mas as mulheres, mesmo tendo muito mais estudo que os homens, ainda ganham menos. Além de estudar, eu também gostava de dançar. Eu fiz balé, jazz, sapateado, mas eu sentia vergonha. Eu via as pessoas dançando, achava lindo, mas eu entendia que uma mulher ou dança ou tem um futuro na vida. Minha mãe queria ser bailarina, ela nunca me impediu de dançar, mas só hoje eu consigo entender que posso liderar uma empresa, conduzir negócios de sucesso e dançar livremente. Com meu professor de dança, eu comecei a entender por que eu tinha medo da exposição corporal na dança. Um dos primeiros registros de dança famosos é o mito de Salomé, onde ela dança para pedir a cabeça de João Batista. Um dos mais famosos porque está no livro mais lido de todos os tempos, a Bíblia. A dança, nesse caso, é construída como uma imagem sexualmente imoral, diferente da dança, por exemplo, para louvar a Deus, desenvolvida por Davi. Eu não sei quem escreveu o mito de Salomé, mas ouso dizer que não deve ter sido uma mulher. Na Rússia e no mundo, a validação da dança como arte só veio quando um homem passou a ter mais evidência no balé. E vocês já repararam como é preciso um homem qualificar algo como sendo arte para que se torne efetivamente arte e para que, enfim, uma mulher possa conceber prazer naquela atividade sem significar promiscuidade ou futilidade? E assim, o homem passa a qualificar diversas atividades que antes eram feitas pelas mulheres, tornando-as importantes e rentáveis. E o homem qualifica na cozinha, virando chefe, mas a minha avó era cozinheira mesmo. Na dança, no salão de beleza, na pintura, gênios da pintura, homens, Van Gogh, Gauguin, Monet. Quando o homem experimenta uma profissão, ele passa a deter o destaque e o dinheiro. Eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão. Quantas vezes você já teve uma mulher como chefe?
Ou quantas estão sentando num cargo de liderança na sua empresa agora? E ao seu lado? E mulheres pretas? Hoje a gente vive a era onde é muito mais importante ser do que ter. A era das marcas, empresas e pessoas inspiradoras. Mas nós, mulheres, ainda precisamos ter para ser. E ainda assim, nem sempre conseguimos a liberdade para ser e para gozar o ser. Gozar. Possuir ou utilizar. Algo prazeroso, salutar, útil. Desfrutar, aproveitar-se. Sem licença para gozar. Um duplo sentido. Não deveríamos precisar de licença para gozar. E não temos até hoje licença para gozar livremente. A mulher cresce sem o direito de gozar o direito de ser uma mulher de sucesso. De gozar a sua multiplicidade, de ser livre. Por outro lado, o homem pode gozar o sucesso dele. E ele sempre pôde. Eu fui sócia numa Venture. Fundei outra, a primeira Venture Pet do Brasil. Pouco tempo depois eu saí. Por diversos motivos. Entre eles, divergência de igualdade de gênero. Nessa posição, e como CEO de duas empresas, eu ouvi coisas como: você não acha que são muitos pratinhos para uma mulher segurar? Sobre muitos pratinhos e sobre habilidades múltiplas, gostaria de trazer uma curiosidade. Vocês sabiam que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas? 8.000. Engraçado de tudo isso é que quando o homem goza, acabou. Mas a mulher pode ter orgasmos múltiplos. Como que não vai poder segurar muitos pratinhos? Na verdade, desde sempre, nós mulheres carregamos muitos pratinhos, sozinhas. Gozar é permitir uma conexão profunda com tudo que você é e representa. É sobre liberdade para ser tudo que você, mulher, deseja. A partir dessa minha experiência como sócia em Ventures e depois de tutorar mais de 100 startups, entre elas diversas com founders mulheres de baixa renda, eu desenvolvi um que eu chamo de Canvas do protagonismo feminino. O Canvas é uma ferramenta visual para organizar ideias de um negócio. E para ajudar esse movimento da mulher livre para ocupar com sucesso os lugares que ela quiser, o Canvas do protagonismo feminino funciona como uma ferramenta para olhar você, mulher, como um negócio de sucesso. Nesse Canvas eu trago 8, um número simbólico, áreas que eu uso e que me ajudam a transformar teorias em prática. Vamos ao primeiro espaço, que pode parecer um pouco polêmico. Número 1, mulheres, usem calças com bolso. Elogiem-se, é sobre saber os seus valores. Um dos primeiros presentes que minha mãe deu, como um dos seus primeiros salários para minha avó, foi uma calça. Minha avó tinha varizes nas pernas e a calça protegia. Esse presente, apesar dela querer muito, o meu avô não a deixou usar. Calça era coisa de homem. Minha avó só usou calça depois que meu avô faleceu. Foi quando ela também teve os documentos. Eu não conheci meu avô. E não me lembro da minha avó de saia. Na história, as mulheres sempre usavam saias ou vestidos. Os homens usavam calça com bolso, porque as coisas de valor ficavam com eles, no bolso. Como dinheiro, por exemplo. Usem calças, usem bolsos, carreguem com vocês os seus valores. Não os deixe na mão dos outros. Nesse espaço do Canvas, diga os seus valores. Eu, Eli, sou inteligente, determinada, resiliente, vitoriosa e múltipla. Número 2. Espaço número 2 do Canvas do protagonismo feminino. Dê o dinheiro na mão das mulheres. Indique mulheres. Pague o preço que uma mulher cobra. Pare de pedir que ela faça de graça o que ela faz para viver. Contrate mulheres. Uma vez, um ex-chefe meu achou caro um projeto orçado com a minha empresa. Eu me lembro bem da reunião de apresentação da proposta. Ele marcou, eu fui, ele não prestou atenção, fez comentários que desqualificavam o nosso trabalho. Ele não estava pronto para uma mulher ex-estagiária no mesmo nível que ele. Não sei até que ponto fez isso conscientemente. Acredito que não o fez. Nós somos impregnados da não igualdade de gênero, mesmo sem perceber. Antes, eu passei um projeto para a empresa dele 3 vezes mais caro. Mas no final das contas, o erro foi meu. Eu passei um projeto para um homem.
E calma, não tem nenhum problema nisso. O problema está em nunca cogitarmos mulheres para muitos projetos. Inclusive nós, mulheres, fazemos isso mesmo sem perceber. Passe o projeto para mulheres. Número 3, ouçam as mulheres. Quais são as principais reivindicações das mulheres que fazem parte do seu ciclo? Homens, ouçam as mulheres. Mulheres, falem alto, até que vocês não precisem mais gritar. Listem as reivindicações que vocês encontram, as dores. Não ter a mesma importância profissional que um homem, a aparência vir antes da competência, abuso de poder, assédio. Número 4, envolva-se politicamente. Liste projetos que promovam o protagonismo feminino. Precisamos de mulheres em posições estratégicas. Entre os 513 deputados eleitos hoje no Brasil, 436 são homens e apenas 77 são mulheres na Câmara. O governo da Argentina acabou de reconhecer o trabalho das mães como, pasmem, trabalho. Pela criação de cada filho, uma mãe poderá ter até 3 anos de serviço contados para a aposentadoria. Nas pesquisas que eu fiz sobre protagonismo feminino, muitas mães destacaram que o essencial para essa vitória é mães também terem salários. E isso é muito forte. É importante garantir que as mulheres estejam envolvidas politicamente, em cargos políticos, legislando, criando leis de proteção à mulher. Número 5, deem voz para as mulheres. Cite mulheres às quais você gostaria de dar voz. Quantos homens aqui já divulgaram o trabalho da esposa? E da mãe? E da namorada? E da chefe? E da colega de trabalho? E da filha? Liste essas mulheres. Homens, abram as redes de vocês para as mulheres. Contrate uma mulher para fazer uma palestra na sua empresa e dê voz a elas. Número 6, liderem outras mulheres. Que mulheres você pode se inspirar e ajudar a se tornar líder? Liderar não é sobre aumentar a quantidade de seguidores. É sobre inspirar e formar novas líderes. E você sempre vai inspirar alguém. Que meninas você pode ajudar a transformar numa líder? Em que mulheres você pode se inspirar? Número 7, misturem os times. Como abrir o debate do protagonismo feminino para todos? O canvas do protagonismo feminino é para elas e para eles. Não seja um time só de mulheres. A gente precisa ensinar para o outro. Quando pensamos em gênero, por exemplo, a tendência é abordar somente o feminino, o trans ou o não binário. Quando o masculino também precisa ser abordado. Se queremos mudar algo, precisamos falar para todas, todes e todos. Eu não preciso mudar quem já acredita em mim. Precisamos atingir outros grupos, outros gêneros, para que eles também levantem a bandeira do direito ao protagonismo da mulher. O nicho nos protege e blinda, o que é maravilhoso, mas não muda o mundo. Como você pode começar essa mistura? Como você pode promover esse movimento? Através de palestras dentro de empresas e organizações sobre protagonismo feminino, debates sobre protagonismo feminino, elegendo mulheres para cargos políticos, por exemplo. Número 8, o melhor de mim. Esse é o último quadro do canvas do protagonismo feminino. Eu gosto do número 8. Ele é infinito, como a mulher. Eu tenho 8 cachorros. Sim, 8. Nossa! Quantos cachorros! Como você dá conta de tudo isso? E quantas vezes a gente ouve expressões assim, sendo mulher? A 8ª casa é sobre você. O que você pode melhorar nas suas ações para impregnar-se nesse movimento do protagonismo feminino? Como gênero masculino, talvez você possa cobrar menos e ajudar mais as mulheres da sua família. Combater o machismo, mesmo quando as mulheres não estão presentes. Divulgar o protagonismo das mulheres. Como mulher, você pode acreditar na sua voz e lutar por ela. Ser uma líder e ajudar uma mulher a virar uma líder. Divulgar o protagonismo de outras mulheres. Esse espaço é infinito. A minha avó faleceu no Dia das Mães, na pandemia de Covid. Na última conversa que ela teve comigo, ela falou sobre o fim do meu casamento. Minha pretinha era como ela me chamava,
A sua mãe e as suas avós passaram por muita coisa para você chegar até aqui. Não repita os mesmos erros. Liberte-se. As mulheres da minha vida, as que me trouxeram até esse palco, enfrentaram violência, dificuldade de acesso à educação, ausência de poder econômico, de identidade de voz. Todos nós tivemos mulheres que nos levaram até aqui. Ouvir as suas histórias é evitar repetir os mesmos erros. Quando eu ainda era uma menina, a minha mãe fazia uma formação em arte-terapia. Ela pediu para que eu representasse a minha família através de desenhos de símbolos. No meu desenho, a minha mãe, a mulher forte, eu representei como um raio. Ela é luz, ilumina, bem acima das nossas cabeças. E é também estrondosa, faz barulho. Minha irmã era um ursinho, frágil e fofinho. E eu precisava estar ali, perto dela, protegendo-a. Hoje esse ursinho se transformou numa ursa forte, uma mãe gigante. Meu pai era um robô, na ponta da folha, com olhos de cifrão, afastado da gente. Ele sempre trabalhou muito e durante muito tempo foi essa imagem que passou para mim. Um pai distante que só pensava em dinheiro. Meu pai hoje está sentado me assistindo e há alguns anos meu canal é a tela de abertura do computador dele. De alguma forma ele vem se propondo a olhar, a ouvir e dar voz. Eu me representei como uma árvore, protegendo a minha irmã abaixo da mamãe. Metade raiz, metade com asas. Minha mãe me perguntou por que eu me fiz assim, meio árvore, meio pássaro. Eu respondi que era porque metade de mim queria ficar sempre com elas, ser família. A outra metade queria voar, mundo afora, conquistar novas fronteiras, ter meus próprios negócios, ser livre por aí. Muitos pratinhos. Minha mãe ensinou que é importante olhar para as meninas antes mesmo delas serem mulheres. Eu perguntei, ficou bom, mamãe? Minha mãe olhou para mim e disse, tá ótimo, minha filha. O importante é você ser livre para ser você. Esse é o meu desejo hoje, que todas as meninas e mulheres gozem a liberdade de ser livres. Obrigada.